Senhoras e senhores, estamos começando mais um Elipse e hoje, eu não sei nem o que eu chamo hoje pra conversar comigo. Não, host. Aqui, não, calma aí. É porque já passou O costume era o Elton falar, estamos começando mais um, aí o Bob, mais um. Mas o... Faltou. É porque os últimos, o Elipse virou a gente, né, cara? Nós quatro. Não, fale por você, eu tô fininho. Não, cara, já começamos. Começou a fazer piada já. Começou com as piadas. Isso, bicho. Cara, tá... E aí, nós estamos começando mais um Elipse Podcast. Hoje nós temos 3 hosts. Três hosts. E o diretor, né? Ou seja, nós não temos convidado. É isso. Nós nos convidamos. Doméstico. Tá, vou fazer o seguinte. Ô Ale, eu vou te pedir para soltar um áudiozinho aí que nós vamos falar sobre a pauta do nosso podcast de hoje. Hoje eu tô sonoplasta daqui, de dentro, em loco. Esqueça tudo. É isso aí. Esqueça tudo que você já viu no Elipse, que hoje nós vamos fazer um reboot. Hoje é novos tempos. Nova era. Nova era. New Age. Rapaz. Hoje é um novo dia. Aqui pode. Tem que tomar, não pode contar mais de 3 segundos, senão a gente toma flag. E aqui, eu vou mostrar aqui para vocês verem que eu não tô zoando. Que o nosso diretor fez uma pauta. Nosso diretor fez uma pauta. A pauta é desse tamanho aqui, ó. Caramba, velho. Sério, Vai gravar 1 hora. é desse tamanho. Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 tópicos na pauta. Um programa sem nenhuma A relevância, pauta, né? a pauta do francês. Sacanagem. Mas é porque é o seguinte, eu confio no potencial de conversa de vocês três. Então eu sei que eu não preciso colocar muita coisa. Eu posso ler a pauta? Não, pode, mas o seu time de sonoplastia tá ruim, desculpa. É porque eu tô prestando atenção porque nessa na hora que ele falou, cara. que se ele tivesse falado, se ele tivesse mandado um esqueça tudo, você tinha acabado com ele. Pô, Você cara, deu... eu tô... Até eu mexer aqui, o computador Esqueça não é tudo! meu. Aqui, ó, o seguinte, eu vou ler a pauta pra vocês verem a dedicação Me dediquei. que o cara teve. Se apresentar. Tá, beleza. Sabe, não, só uma pausa aqui. É preciso colocar, porque eles esquecem, pô. Os caras esquecem de se apresentar. Olha o que tá na pauta aí, olha o que tá na pauta. Pedir Falar das redes sociais. para seguir as redes sociais. Não falaram. Não falando. Aí critica a pauta, mas não segue, pô. A pauta dele tá certa. E eu nunca... Esqueça tudo! E eu realmente hoje não faz, né, cara? Não faz. Esquece. Mas peraí, você... Não, vou te botar numa situação delicada, não. Deve ser que eu nunca li a pauta, talvez seja por Tem isso também, tem esse fato aí. Aí aqui depois vem apresentar o tema. Tá ok. Legal isso. É como se o programa não fosse ter tema, né? É como se tivesse um tema, né? Qual é mesmo? A gente Aí já depois tá vem- 10 minutos aqui, pô. Aí depois vem tópicos. Os ciclos mais comuns da vida. Bonito. Semestre, a própria rotina, a semana, mês. Que lindo, cara. Porque é o Poético. seguinte, já que a gente vai falar Velho. sobre ciclos, inícios e fins de ciclos, a gente vai falar sobre ciclos maiores aqui, né? Sim. Grandes ciclos que a gente meio que percebe, a gente sente falta. Mas a gente não tá acostumado ao fato de que todo dia se inicia e se termina um ciclo diferente. né? Então vamos lá, próximo tópico. Bonito. Ciclos que devem ser fechados, decisões difíceis, mas importantes. É, bicho. complicado, cara. Às vezes você precisa abandonar, sair de um lugar que você se sente bem. Legal, velho. Tá explicando a pauta. Então vamos lá. Porque os caras estão querendo me tirar. Aí acaba o programa com 5 minutos. Então é isso, vamos lá. Com 5 Falar- minutos, né? Experiências nossas de mudanças de ciclo. Formatura, mudança de trabalho, Pô, escolha de morar sozinho, casamento. Pensei em tudo de você. Decisões Eu não boas e tenho nada ruins. nenhum Né? desse aí, não, só pra mim. E outra, ciclos que mudam sem que percebamos. Às vezes isso acontece. Acontece muito. legal, hein? E falar sobre as mudanças de agora. Eu não vou ler o parênteses, não. Agora deixa eu te ensinar uma parada, sério, velho. Vai lá, velho. Sério, vou... Mas antes tem um de mais antes aí? Não tem. Então tá. Poxa, cara, Pede também o- Eu tenho esse aqui, ó. Calma aí. Tá lento demais, cara. Desculpa. Tá tipo pro... Tá lendo Não fez tipo o isso. diretor meu. Pede Antes é o as redes seguinte, sociais. lembrar de seguir a gente aqui no YouTube da Univale TV, tá? Pra você continuar recebendo conteúdos bons, não como esse, mas outros Conteúdos conteúdos. Eles fazem coisas boas. A Melhores gente do que puxa esse. pra baixo. A gente puxa pra baixo. Dá uma moralzinha pra gente, compartilhando. A gente sabe que não é lá grandes coisas, mas dá uma moralzinha pra gente compartilhando esse conteúdo aqui. Tem o Instagram, @UnivaleGV. Segue a gente lá e o @UnivaleTV. Vai Também. TV. Né? Univale Segue TV. a gente lá, beleza? E aí Segue lá que você vai gostar. Agora Ele gosta. agora é Cara é bom, cara é bom. o Educação para a Vida do Rapaz.
quando a gente erra, a gente tem que assumir o erro e não justificar o erro. Emanuel, me explica o que tem de errado nessa pauta. Porque a justificativa do erro, quando a gente justifica o erro, a gente se mantém no erro, porque a gente está dizendo que a gente não errou. Então, Mas tem até o meme, né? Julieta e Romeu, né? Que é Mas tem um problema muito grave aí, gente, porque eu pedi a pauta para ler, era 1h20, então, tipo assim... Achamos o culpado. Ele teve 40 minutos para fazer isso. Ainda bem que não foi 4h20, né? Na verdade, assim... Eu te digo mais, ficou boa. Ele só quer criticar. Pro tempo que você teve, ficou boa. Pro tempo que você teve, ficou boa criticando. Mas, se fosse uma coisa assim, bem ruim, né? sistemática... Vamos gravar tal dia, tal hora, a pauta já automaticamente deveria ser criada, né? Então, assim, E ela talvez tivesse aqui uns 3 tópicos. ou menos 2, né? Eu teria mais tempo pra pensar e atirar uns 2. Falar, não, tá ruim. Mas aqui, pra você não falar que eu tô te sacaneando, nós vamos seguir a pauta. Vou seguir a pauta, claro. E aí a primeira pauta, o primeiro tópico é o seguinte. Então, vocês já entenderam, tá escrito apresentar o tema aqui, o tema é ciclos. Ciclos de vida. Ciclos. Ele falou que era pra falar de todos os ciclos, mas tem alguns que nós não vamos falar. É a primeira vez que a gente segue a pauta. Deixando claro. Mas não é mudança de ciclos. Isso é o primeiro ponto das mudanças de ciclo. Não é a primeira vez que ela é feita, deixando claro, mas que é seguida é a primeira vez. Então é o seguinte. Então... Aqui, então, o primeiro tópico é ciclos mais comuns na vida. E aí, Alexandre, explica pra gente. Duro isso, hein? É porque aquele negócio que eu falei antes, né, cara? Ciclos diários que a gente não percebe. Por exemplo, uma mudança de rotina muito repentina é uma mudança de ciclo absurda, cara. Porque hoje eu tava até conversando com o nosso cinegrafista. Alex, manda um alô aí. Alex, hoje temos dois. Temos dois cinegrafistas. Temos dois cinegras. Você tá atrás das câmeras, você levantar sua mão. Obrigado. Mas eu tava falando que... O Gustavão é mais pra frente. Vocês vão ele falar, já grita, já berra. Não é, Gustavão? Aí, é o nosso monarquinho. Isso é o nosso mini monarca. Você é cria, bicho. Ele é cria. Mas eu tava falando, né, que normalmente eu tô acostumado a vir em outro horário, mudei meu horário agora e mudou tudo, velho. Mudou minhas... Claro, né? Minhas refeições mudaram, meus horários de acordar mudaram e é uma quebra, né? Uma quebra muito grande de rotina. Eu acho isso interessante. Ale, você tá misturando 2 tópicos da pauta, velho. É porque a pauta é tão rala, né, cara? Porque você falou que um ponto é ciclos que mudam sem que percebamos, e o outro é ciclos mais comuns da vida, velho. Mas eu acabei de falar que eu percebi esse. E comentei com o Alex, hein? Não, você começou falando. a falar. Cara, olha só, cara, calma aí, vamos lá. Vamos puxar a conversa aqui. Você tá dedicado a criticar a pauta. Desculpa, velho. Vamos conversar, pô. Cara chato, velho. Ficou bravo. Esqueça tudo. Pô, mas ela aí, bicho. Esqueça tudo ciclos, do bom, é isso mesmo, né, velho? A vida são ciclos, né? Sim, eu acho que... Sim. Eu tava até procurando aqui, mas não encontrei. Mas você vai lembrar aquele comercial da época, antigo, que fez história, A Semana, sabe? O comercial de TV. Lembro, pra falar dela ser uma revista semanária, né? Muito marcante esse comercial. Cara, comercial, assim, que... Mostrando as coisas que acontecem durante uma semana, Em 7 dias. Aí fala, aí eu não lembro mais, mas tipo assim, para a mosca, uma vida, para ir... lembro. Esse texto é muito bom. E ele fala de ciclos, né? E a revista semanal, o jornal diário, ele vai registrando ciclos, né? É muito bonito isso, cara. O comercial lindo. Se a gente encontrar, a gente põe o link aqui. Aí, Tiagão. Lindo. Procurei. E é legal que o Alexandre, por mais que ele tenha errado, ele acertou de certa forma, né? Agora voltou. Bateu, agora vai soprar. Mordeu, vai soprar agora. Porque ele coloca aqui ciclos mais comuns, ele coloca entre parênteses, obviamente, aqui, com o prazo que o Elton deu pra ele, aquelas coisas mais, né? Tipo semestre, né? Porque afinal de contas a gente tá na universidade, sim. Cada semestre é um ciclo, muda muitas coisas, né? Tipo assim, um semestre de aula mesmo são 3 meses e meio, chegam a ser 4 meses, e são muitas mudanças, né, para nós professores, para os alunos, né, aprendizado. Essa parte do semestre eu coloquei na pauta principalmente para vocês falarem disso, porque o aluno sabe como é que é, mas poucos sabem qual que é a rotina do professor, que eu vejo aqui, eu assisto ela, e eu vejo, assim, é uma coisa que eu falava, né, sempre que eu precisava resolver alguma coisa, quando eu estava estagiando na agência, eu precisava resolver alguma coisa de algum podcast, eu falava assim, cara,
início de semestre é uma loucura. Não dá pra resolver nada com o coordenador em início de semestre, porque ele tá na loucura. Aí é resolver alguma coisa final de semestre. Final de semestre também não dá, cara. Tá fechando isso, tá resolvendo coisa de gente, de aluno, de professor e tal. Do próximo semestre. E do próximo semestre. E aí, nesse meio tempo, o professor, ele tem... uma semana e meia de descanso, que é tranquilo. Mas é muito louco, assim, cara, porque tipo, parece que você pode pegar e fazer um Dark, né? Só com as últimas 3 semanas, Dark da Netflix lá, que muda. Parece que é um cataclisma, velho, que tudo acontece ao mesmo tempo no final do semestre. É uma loucura, bicho. Loucura. Essas últimas 3 semanas, assim, se você for parar pra pensar, se eu for parar pra pensar, parece que começou ontem, de tanta coisa que aconteceu, você não dá conta de acompanhar. O semestre, naturalmente, é engraçado, né? O semestre ele passa pro aluno também, a gente já foi aluno, a gente sabe disso, mas pro professor tem a sensação... Mas tem tempo que você foi aprendi uns 20 anos. Eu tenho a sensação que ele passa mais rápido, né, cara? Ele passa mais rápido pro professor, porque é uma loucura, né? Ou você tá preparando aula, você tá dando feedback, ou você tá dando a aula, ou você tá corrigindo uma avaliação, você tá preparando... Quando você vê, já acabou o semestre. É muito louco, mas o nosso ciclo é diferente do ciclo do aluno, porque o aluno, beleza, ele se relaciona ali com um número X de professores, né, mas com as suas próprias demandas. Nós nos relacionamos com um número muito maior de alunos, porque muitas vezes nós damos várias disciplinas. Sim, até em outros cursos. Exatamente. E com e a gente lidar com os interesses de todos esses alunos. Então, a nossa porque você, ainda mais sendo coordenador, você precisa tratar cada um da mesma forma, né? Exatamente. E aí o aluno não. O aluno tem o quê? 5 professores que ele vai conversar. Então, você precisa pegar aí 100 alunos e tratar eles da mesma maneira. Então, tipo assim, se chegar todo mundo junto, como é que você faz? É bem complicado, cara. É bizarro, a relação é muito diferente, né? Porque igual minha mãe é professora, né? E aí muitas vezes eu vi ela falando, tipo, muita gente me cumprimenta na rua falando que eu fui professora, mas eu não lembro, eu não consigo lembrar deles, porque eu já tive mais de 1000 alunos, mas eles conseguem lembrar de mim. Essa relação, assim, da diferença é muito espalhada, né? Professor, e sabe qual que é o mais doido? O mais doido é o seguinte, como que esses ciclos que a gente tem, né? Por exemplo, a gente tem ciclos aqui no nosso ambiente de trabalho, mas nós temos ciclos fora também. E uma rotina na nossa vida pessoal, né? Na nossa vida amorosa. O Alexandre nem tanto, vida amorosa bem tá complicado. Não posso falar muita coisa também. O Elton não, o Elton o cara tá voando. É nóis aqui. O cara me queimando, bicho. Tava, né? Porque agora eu tô comprometido. Boa. Piscadela. O cara é bom. O cara mandou a piscadinha do Lucas do BBB, irmão. Tinha que fazer o boom. Mandou muito. Mas como essas coisas pessoais acabam se misturando com os nossos ciclos aqui e, às vezes, assim, fazendo com que nossa vida fique uma loucura. O Elton viveu muito isso esse final de semestre, né? Do momento em que a relação dele de família entra no contexto do seu ciclo de final de semestre. Mas tipo, é como se fosse um ciclo dentro do outro, né? Que é isso que o Ale falou, que é essa coisa que você não espera, né? Exatamente. Acontece do nada e daí começa um outro ciclo dentro do ciclo e aí você... Porque o semestre é pontual, né? A gente sabe que vai começar e terminar. E quando você tá há muito tempo, você já sabe, vai começar, vai terminar, vai acontecer as mesmas coisas. Tem tudo, né? No começo do semestre, no fim do semestre, você tem aquela meiuquinha ali que é mais ou menos tranquila. Só que aí no meio, se acontecer alguma coisa que corta aquilo ali, vira uma loucura. Quando são 2 ciclos, a gente tem que se equilibrar. Mas quando são 3, não, que é o triciclo, né? Caramba, vocês trouxeram o Bob mesmo. Chamou esse cara, velho. O cara chegou e falou assim, já que... Nós estamos tentando falar sério, velho. Quem chamou esse cara, velho? Pelo amor de Deus. Tipo assim, já que é o último do semestre, vamos fechar o ciclo. Vamos fechar esse ciclo. Zaralhar tudo. Não, o cara já desistiu já, velho. Caramba. E quanto tem 4, Bob? Só de curiosidade. Aí é o quadriciclo, né? Porra. E quanto tem 5? Aí eu já não sei. Aí já complica. Só pra saber. Aí já complica. E quanto tem 6? 6 é bom. 6 é bom. 6? Não sei, cara. Sexciclo?
Hexaciclo, né? Hexaciclo. Alguma coisa desse tipo. Ele gosta. Tipo isso. Mas conclui. Deu um delayzinho de leve, mas Eu tô quase que se melhorando, eu tô acerta. melhorando. O problema, Bob, é que agora como que a gente continua? A gente não sabe onde tava, pô. Você mandou um triciclo, mano. Foi difícil. Não é fácil. O pessoal que assiste, não é fácil ouvir isso daqui de onde a gente tá, não é fácil. Sem agredir o Bob é muito difícil. A gente já acabou com a relevância acadêmica, né, do programa. Não. A gente não. Eu sou o Caí. O que você tá falando? O cara tá falando da mãe dele, fala que foi um ciclo difícil. O cara me para tudo pra falar que dois ciclos. Cara insuportável. Aí vem a cara, dá pra você ver que o negócio Não, tá e sabe vindo. qual que é o pior, velho? Que ele quebrou a gente, porque ele fez a primeira piada boa dele em muito tempo, velho. O cara quebrou a gente. Fechar o ciclo. O cara fechou o ciclo. Difícil, viu? Como é que continua? Caiu a pauta. A pauta já era uma merda. Já não tava bem escrito. Você ainda mete essa. Complicou tudo. Pô, mas falando... Não sei, se vocês quiserem... Tenta voltar, vai, tenta. Eu vou... Se o Bob deixar... Você quer que eu passe pro próximo tópico? Não, eu vou puxar de outro tópico mais lá na frente, que é o de ciclos que começam sem a gente perceber. Uhum. Que uma coisa que eu pensei enquanto vocês estavam falando. Quando eu era estagiário, eu percebi que eu ficava muito ansioso e tal, ficava muito nervoso, muito inseguro na hora de fazer as coisas. Uhum. E sempre tinha gente, né, me ajudando. Sempre tinha os profissionais, os professores me ajudando e tudo mais. Uhum. Falando comigo, olha, calma, tranquilo, isso aqui não tem problema. Quando eu fiz estágio de TV mesmo, eu ficava muito tenso na hora de entrevistar alguém e tal. E alguém sempre virava pra mim e falava, olha, se controla, se apega ao texto, se apega ao que você tem e tal, que é tranquilo. E aí, com o passar do tempo, fui melhorando nos estágios, indo para um estágio que eu ia, me adequei mais e tal. Sim. Vim cá pra rádio, já como contratado. E aí, em dado momento, eu comecei a perceber que eu mudei de lado. Porque eu vejo as pessoas vindo gravar aqui, ficando nervosas. E aí, eu lá do outro lado, começo a conversar. Sim. Olha, cara, você sabe tudo que você tá falando. Não precisa, calma. Uhum. Você tem o texto, você apega a ele. Você tá com seus amigos, conversa com eles. Principalmente porque eu quero que o aluno viva essa experiência, essa resenha aqui, sim, de gostar desse lugar, porque isso aqui é muito massa e tal. Uhum. E aí esse foi um ciclo que mudou sem eu perceber. Agora que eu percebi, inclusive, que enquanto vocês estavam falando disso, eu percebi que eu deixei de estar do outro lado, de precisar desse acalento, assim, para eu conseguir usar o que eu tenho na minha mente. Não é muita coisa, dá pra ver pela pauta. Mas comecei mudei de lado e consegui ajudar os alunos na hora que eles estão gravando, na hora que eles estão meio inseguros aqui, principalmente gente de outros cursos, cara, porque o pessoal do nosso curso ele já é mais despachado, né? Mesmo assim ainda fica nervoso. Mas vem gente de outras esferas que nunca pensaram em pegar Senta aqui em frente e trava na hora. Na hora, cara, na hora. Se tiver câmera, então, caraca. Mas aí se pegar também o primeiro que eu e o Manuel gravamos, você vai ver a diferença da gente falando. Tipo, como é que a gente tava duro, como é que a gente não... Você vai aprender. E como a gente emagreceu. E aí, como a gente emagreceu, eu principalmente. E aí a gente vai... ninguém falou do Bob. Desculpa, a gente somos eu e o Elton, só pra deixar claro. O seu ciclo de emagrecimento deve estar no quadriciclo, quintriciclo, vai chegar, uma hora ele vai chegar. Mas é porque o recheio, tem muita piada ruim aí, bicho, de recheio. Aí o cara tem que colocar pra fora. E pior que a gente sempre cai na porra da narrativa da facilidade, né? Porque ninguém respeita o ciclo. Sim. Porque aí, olha o tempo que você demorou, cara, desde que você fez estágio. É o famoso pular etapa. 5 anos. E ainda continua resguardada. Sim. Né? Porque assim, você tá aqui, mas ainda tem seus professores, que são os mesmos da graduação, que estão aqui te dando suporte. E ainda fico inseguro, cara. Às vezes eu vou, às vezes eu fico assim, preciso pedir uma ajuda do Bob aqui pra isso e tal. Não ajuda muita coisa. Preciso pedir. Aí ele pega seu texto, transforma todo trocadilho. Eu preciso de ajuda do Bob pra alguma coisa e tal. Mas será que eu, formado profissional, vou lá perguntar uma parada pra ele? Não é muita vergonha. Mas aí é aquele negócio que você aprende em sala de aula, né, velho? Que eu pelo menos aprendi em sala de aula. Burro é não perguntar, exatamente, né? Aí eu vou. Aí eu mando. A gente sempre tem que perguntar. A gente sempre tem que perguntar. Justamente. Só pra você tirar uma onda aqui, tá?
A filosofia, ela é construída em cima de perguntas. Sim. Ou seja, o conhecimento é construído a partir de perguntas. Ou seja, se você não pergunta, você não aprende. Sim, total. Exatamente. Então, trocando em miúdos, né? Aquilo que a gente fala aqui todo dia, né? É humildade, né, cara? Quer dizer, poxa, eu formei tem 20 anos e o que eu mais faço é perguntar as coisas, Tem quantos né? anos? 20 anos. Perguntar as coisas pra você, né? Mas eu sempre Quantos anos você tem, É isso que a Alexandre? gente tem que fazer. 23. Só de você tem de formado que você tem de idade que tem de formado. Então Tá tem que vendo? perguntar, não Dá tem pra jeito. ver, parece. Eu sempre conto pros meninos quando eu dava mais a parte da publicidade, assim, que eu ia mais pro lado publicitário, que teve uma época que eu tive que fazer esse papel, que uma vez eu atendi uma galera lá de Colatina, que é uma associação de farmácias. Tipo, os caras começaram a perceber que tava chegando drogazil, indiano, e os caras estavam ficando indefesos, né? Porque como você briga? Não Grandes tem como. grupos, é complicado. E eles fizeram uma associação deles e tal, e aí eu já atendia uma da farmácia, que era um dos caras mais fortes da cidade, até falou, não, vamos lá que você vai fazer, eu fiz a marca deles e tal. Só que aí caí nessa coisa das redes sociais, aí eu caí pra conversar com os caras. Aí um dia eles pediram, tipo assim, eu fiz um mascotinho lá, a gente podia colocar, tipo, uma gôndola, fazer aquela paradinha da etiqueta lá da gôndola, com o mascotinho e tal. Aí eu fiz um desenho e tal, eu levei o desenho todo no 3D, com a gôndolazinha, com o mascote. Aí um maluco lá no cantinho da mesa virou e falou assim, mas, Elton, isso aí não funciona, não. O cara sem estudo nenhum. Inclusive, o cara que me contratou, a farmácia dele tinha 30 anos, ninguém nem sabia quem tinha feito. Tipo assim, o cara era ricaço com a farmácia dele. Aí o maluco falou assim, não funciona, não. Aí, tipo assim, é o que eu sempre falo com os meninos, se você vou virar pro cara e falar assim, não, funciona, coloca lá que funciona. Eu falei assim, não, então beleza, o que funciona? Aí o cara, não, essa que eu fiz aquele, tipo, sabe aquele que é a gôndola inteira, tipo, o mascote em cima, e aí colocava os produtos em volta ali. Sim. Ele falou, essa gôndola sozinha não funciona, tipo melhor, display. É um display só com os produtos da associação. Ele falou, não, é melhor você fazer aquele que é o display da gôndola mesmo, que você coloca e o mascotinho ficava ali e tal. Beleza, velho, fui lá e refiz e pronto. Eu vou discutir com os caras, assim, cara, eu tem dou jeito, tem experiência, pô, os caras estão ali, então isso não tem, assim, é aquilo que a gente sempre fala da teoria e da prática, esses caras têm a prática muito viva, a gente só precisa trazer uma coisa que se fala muito, inclusive, o Bob já me escutou falar isso demais da conta. Inclusive na ciência, né, já se fala disso há muito tempo, né, quer dizer, as pessoas estudam e querem, mas ainda tem gente que erra, né. A pessoa tem a presunção de contar a história de alguém, mas quem tem que contar aquela história é aquele grupo, né, cara? Sim. É aquele povo, é aquela pessoa, né? A gente vive muito essa experiência, assim, no mercado, né? Assim, a gente estuda, faz pós-graduação, e quando a gente não está disposto a fazer perguntas, né? Quando a gente acha que está pronto, quando a gente acha que todos os nossos ciclos já foram fechados, a gente chega lá e quer falar com o cara que o que ele está fazendo está errado. Né? E eu vivi isso muito na minha carreira, sabe? De ir para um lugar que, quando eu olhava para a teoria, quando eu olhava para tudo que eu tinha estudado, eu falava assim, cara, esse povo está fazendo tudo errado. Aí eu olhava para mim e falava assim, mas como assim esses caras estão fazendo errado, estão faturando milhões? Né? Ou seja, né? Quer dizer, eu que sou esperto? Eu que sou fodão. Porque se eu fosse fodão e soubesse fazer, eu tava faturando milhões. Sim. Né? Ou seja, não tá Tem que errado, aprender cara. com os O caras, jeito dos caras de fazer funciona. Então, o que eu tenho que fazer? É entender o jeito dele de fazer e aprender, perguntar. Exatamente. E aí você vai conseguir contribuir, né? E eu começo um ciclo novo. Exatamente. Aí eu começo um ciclo novo, porque aquele ciclo lá da faculdade, de aprender a teoria, de aprender como que faz, fechou, cara. Aquele ciclo fechou quando eu acabei aquele curso, quando eu acabei aquela pós, quando eu acabei... Então, eu começo um outro ciclo de aprender. Aí eu saio de uma empresa para outra. É outro ciclo, porque... Ó, spoiler. Ó, spoiler. O cara já tá dando... Tá deixando aí. Ele deixou no ar. Se quiser saber mais, até o final. Eu fiquei com uma dúvida, assim. Vocês tiveram na vida de vocês alguém que era mais perceptível com essa coisa de que eu acho que esse aqui tá acabando e a pessoa ficava de boa com isso, assim? Vou dar um exemplo. Na época da universidade, né, que eu fiz aqui na Univale, que eu tava fazendo estágio, a gente tinha os chineses que vinham, né? E aí tinha um brother que estudava com a gente, que o cara é o Helder, até aqui de Valadares. O cara era tipo assim, sabe quando você conversa com a pessoa, o cara é muito mais evoluído, o cara já namorou não sei quantos milhões de vezes, essas coisas assim, o cara já tem tudo é o cara que dá conselho e tal. E aí quando tava ali os chineses, e aí ficou 3 chineses, né? 2 meninas, era um casal
e uma menina. Uhum. E aí esse rapaz, ele foi embora. Tipo assim, acho que esses caras na época, assim, a conta que você fazia do dinheiro era uma coisa fora do normal, assim. Na época, o dinheiro deles lá, o real era, para você comprar R$1, você tinha que usar 4 do dinheiro deles. Então, pra esses moleques que tá aqui, eles tinham que ser muito ricos. Uhum. E aí parece que o moleque ia pro Catar, estudar em outra parada e tal. Aí esse moleque no ônibus indo embora, aí sabe aquela cena de filme, esse maluco chegou perto de mim assim, me puxou e falou assim, olha bem, que é a última vez que você vai ver esse maluco na sua vida. Bateu assim. E foi a última vez que eu vi ele. Eu tenho certeza que eu não vou ver mais. Uhum. Porque você não acha em rede social. Eles usam um aplicativo. Cara, profeta, Que doideira, mas assim, né? tinha essa coisa dele ser assim, é o cara que já assim, não, relaxa, que tá acontecendo isso agora, mas ele já tinha essa pessoa na vida de vocês, assim, Caramba, na faculdade, não, tinha desse alguém que... jeito. Acho que não, cara. Uma vez aconteceu uma coisa comigo, na pós, a pós que eu fiz, que eu falei assim, nossa, vai ser bacana, a gente vai se falar e tal, a gente depois, quando tiver um tempo de formado assim, né, conclusão da pós, né, a gente se encontra, e aí esse cara falou comigo assim, falou, que nada, cara, não tem isso não, eu já passei por isso em outros momentos, ele era mais velho, falou, isso não vai acontecer não, cara, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento aqui, porque depois... e viver isso, e depois a gente nem se vê mais, e aconteceu, de certa forma. Profetizou, de certa forma, mas não chegou nem perto dessa experiência, dessa epifania, né? É curioso, assim, eu já iniciei e fechei muitos ciclos, né, assim, eu não sou tão idoso quanto o Bob, mas eu já iniciei e fechei... Falar em idoso, só dar um cortezinho, bicho. Eu assustei com o Franco ontem, 45 anos, viu? Aí revelou a idade do cara. Eu assustei, velho. Ao O vivo. negócio Eu Pessoal do assustei. Shopping Feira almoçando. 45, mas... Não, não, esse é verdade, vai, não é isso, Shopping não é isso. Feira... Mas O cara falando marca, bicho. Agora nós vamos ter que ir lá coletar o 40, eu assustei, velho. Eu achava que o Franco tinha no máximo uns 38. Ele tá com Poxa, o cara tá... Não, calma aí, você foi... O cara, bicho. Calma aí. Francão, o cara... Você tá bem, Franco? O Franco tá bem, mas 38 você forçou um Você pouco a barra. acha? Eu acho que ele tá bem. Não, Não, tá. achei, Quantos não. eu tenho? Você tem 38, que eu sei, pô. E você tá comparando o Franco comigo? Sim, Que ele tá isso? melhor do que você ainda, pô. Não, é que Ele tá melhor que o Manuel É aí. que o Franco tem aquele charme meio grisalho. O Franco Aí tá... você Gricem, ele usa Gricem. Ou falei marca. Não, eu achei que eu também achei que ele tinha 46. Assim. Aí vai, continua. Então, eu já iniciei e fechei muitos ciclos, assim. Primeiro porque Sou velho. Mas porque eu fiz muitos cursos, né? Então, assim, a graduação, pós. Então, no meu ciclo de formação, eu iniciei e fechei vários. Uhum. Eu morei em muitos lugares. Então, saí de Valadares, fui para São Paulo, voltei para Valadares fui para Belo Horizonte, BH fui para Vitória, depois voltei para BH e depois vim para cá de novo. Então, assim, cada um desses lugares... Veja a história de vida de Manuel. Morou na rua. Eu iniciei. Só que o que eu ia dizer, assim, é curioso porque eu ainda trago... Quebrou 3 Mas vezes. você consegue sentir, assim, tipo assim, com esse tanto de coisa que você já passou, você fala assim, pô, acho que essa parada tá acabando, velho. Não, é doido, porque eu sinto até hoje, é isso que eu ia dizer, assim, por exemplo, eu me recordo das experiências, dos amigos, do que eu vivi em São Paulo, em certas oportunidades, eu sinto falta, eu falo, porque essas pessoas foram muito marcantes, né? Eu ainda falo com alguns, mas não é a mesma coisa. muito raro, então, assim, eu acho louco, porque quando eu olho para trás, assim, cara, quantas pessoas eu conheci, né? Quantas experiências que eu vivi, coisas que hoje talvez sejam até irrelevantes na minha vida. É louco como isso vai acontecendo, assim. Mas é que, assim, é super difícil não cair no clichê, mas é isso que torna a gente o que a gente é, né, cara? Sim. Esse monte de coisa que a gente vai vivendo, esse monte de tropeço. O Steve Jobs, naquele discurso que ele faz, eu acho, da formatura de uma turma de Harvard, ele fala, né, que a vida é igual um daqueles desenhos que você vai ligando os pontinhos. Só que você vai de pontinho em pontinho e só consegue ver o desenho feito mesmo depois, quando você se afasta. Cara, sabe como porque, é que eu... deixa eu só pegar o gancho. É doido porque a gente não percebe. Tipo assim, eu só comecei a perceber que eu tinha vivido muita coisa quando você começou a brincar comigo que eu tinha 1000 vidas em um. 1000 vidas em um. Porque toda vez que eu contava, pra mim, assim, uma vez eu falei isso com você, que a gente vê, por exemplo, esses caras que têm o dom da fala, assim, Cauê Moura, Rafinha Bastos,
que os eu caras... achei que ele ia falar de mim, velho. Não. Eu poderia falar outro nome, mas não posso falar, senão vai ficar proibido o episódio. Calma aí. Que os caras têm o dom de transformar a vida deles no storytelling, assim. Os caras vão contar que tava jogando bola na escola e vira aquele vídeo lá do Daniel, que vira e é louco. E aí eu conversando com a Ale, muito falando das histórias e tal, e ele começou com essa brincadeira, pô, 1000 vidas. E tem uma hora que caiu a ficha. Falei, cara, eu já vivi muita coisa, velho. Porque a gente, às vezes, não sente não isso. percebe, né? Sim. E vai passando, velho. As paradas vão passando, algumas coisas vão atropelando a gente. Sim. Né? Então é louco isso. Vai, Bob. Uma coisa que eu... Cara, nós conseguimos falar sério, bicho. Rapaz, uma salva de palmas. Salva de palmas. Eu não tenho. Eu tenho aqui, eu tenho um esqueça tudo aqui, ó. Esqueça tudo. Tá bom. Desculpa, é o que deu. É o meu preferido. O meu preferido é esse. Mas assim, a gente consegue, obviamente, determinar aquilo que já está pré-estabelecido. Então, eu fiz faculdade, 4 anos. Fiz uma pós, 1 ano e meio. Fiz um mestrado, 2 anos. Beleza. Agora, essas coisas, por exemplo, hoje eu estou na Univale. Eu não planejo isso, porque eu não acredito nesse tipo de coisa. Tem gente que vem com aquela balela, você tem que planejar a sua profissão. Não acredito, porque acontecem algumas coisas que não estão no seu planejamento e normalmente é assim que acontece. A maior parte das vezes. É assim, né? A gente estava falando sobre isso nos bastidores. Eu voltei para Valadares, não foi para vir para cá do jeito que eu tô aqui hoje, né? Foi querendo ter esses momentos aqui, mas não exatamente do jeito que eu tô hoje, que é de forma exclusiva. Até a velocidade, né? Assim, eu falava, quando o Bob veio, a gente falava assim, cara... Eu tava na Univale e falava assim, cara, você vem, você trabalha na JPP comigo, depois talvez você consiga tá na Univale dando umas aulas, e assim... Era um desejo para... Com 1 ano o Bob tava daí. Então, exatamente. Então esse tipo de coisa eu não sei. E hoje eu tô aqui DI, mas não tenho certeza se vai ser por 1 ano, por 2, por 10, né? Isso é muito difícil de saber. Você falou de sair, né? Quando eu fui pro Rio, eu imaginei que eu ia ficar lá uns 5 anos e fiquei 1. Quando eu fui para BH, eu fiquei numa empresa, na Isabela Rendas, durante 10 anos. E eu imaginei que eu ia ficar em BH em vários lugares. Enfim, essas coisas a gente consegue determinar, né? De forma muito exata, né? Pô, eu tinha um medo danado disso, cara, tem que porque o meu exemplo foi muito, muito diferente, porque a minha irmã formou 7 anos antes de mim, né? 7 anos mais velha, ela no caso. E aí ela se formou. E, cara, ela tinha absolutamente tudo estruturado. Tudo. Hoje ela trabalha na empresa que ela quer, na área que ela quer, fez as pós que ela quer, não sei o quê, do jeito que ela quer, porque ela planejou tudo, velho. Ela é da engenharia, né? Minha irmã é engenheira. E eu formei... Mas mesmo assim, isso é uma raridade. Pois e aí, cara, eu fiquei com medo, porque eu falei assim, eu não tenho nada planejado, eu não sei o que... E aí surgiu a oportunidade que apareceu na Univale pra mim. Você tem fechada, né? Sua escola fechada. A oportunidade que apareceu pra mim na Univale... Cara, fechada de oportunidade. Complicado. Inclusive é uma pena que ele ficou aqui e não aprendeu, né? Que isso, velho. Estamos gravando aqui, o pessoal da gestão vendo aí, cara. Calma lá. Não, mas eu acho que... É a hora sabe. de falar. É fechado, pô. Mas aquele esquema de tipo assim, até a forma que surgiu aqui pra mim foi meio de surpresa, né? Porque surgiu a oportunidade de fazer o podcast da engenharia. Sim. Aí eu falei, não, beleza, eu faço, eu já fiz isso, foi meu TCC de um curso técnico que eu fiz, eu faço. Aí comecei a fazer lá e começou a dar certo, aí o projeto surgiu, na hora que veio. Muito legal. É assim que as coisas acontecem, né, cara? E é assim que as coisas não acontecem também, né? Quer dizer, às vezes a pessoa deixa de fazer uma coisa por preguiça ou porque acha que não vai dar certo e perde uma grande oportunidade de abrir outras portas. E aqui, vamos voltar assim, porque eu gostei que o papo ficou sério. Que o Elton falou um negócio no início que é muito, muito, muito foda. Que a gente vive num mundo hoje que está muito acelerado, né? E com principalmente a galera mais jovem, muito ansiosa. E aí a turma não espera encerrar um ciclo para começar outro. Sim. E isso é um problema sério, né? Porque quando você está vivendo nesses 2 ciclos, você geralmente não dá conta de fazer bem nenhuma das duas coisas. Né? Então, assim, eu tô aqui... e a gente está vendo isso todos os dias aqui na universidade. Inclusive, na fala dos alunos. Eu não estou conseguindo fazer o trabalho, a atividade, porque eu trabalho. Eu falei, pô, bicho, mas esses são 2 ciclos. Né? Você não está aqui para se preparar para o mercado? Então o mercado não pode te atrapalhar, porque olha que paradoxo. Você está se preparando para o mercado, mas o próprio mercado está te atrapalhando a se preparar para o mercado. E você resolve o seu problema hoje, mas você está piorando aí a sua perspectiva, né, de longo prazo. Então é muito doido isso. Então, assim, mas eu vejo muito isso assim, as pessoas não estão dispostas
a viver um ciclo inteiro. Por exemplo, o ciclo da experiência profissional. Eu vou dar o exemplo do Bob. O ciclo da experiência profissional, ele pode ser um ciclo curtíssimo, ou um ciclo longuíssimo. Poxa, o Bob ficou 10 anos trabalhando no mesmo lugar, fazendo basicamente as mesmas coisas, né? Assim, fez de tudo lá. Agora, ficou 10 anos, você ficou 10 anos sem aprender? Não, você ficou 10 anos sem aprender. De forma alguma, Algumas pessoas confundem, ficou acomodado. Depende, né? Depende. Não, tem gente aqui que a gente sabe que ficou acomodado, mas... Não, acontece. Que expressão. Acontece de fato, né? Eu tive a sorte de, assim, buscar, né? Gestões diferentes, exatamente, então, assim, conviver com... Aí depende muito do tipo do que você faz também. Por exemplo, o professor ficar acomodado é muito difícil. Muito difícil. Só se o cara for muito pilantra. Tem aquele cara que dá a mesma aulinha ali a vida inteira, né? Mas o professor de verdade mesmo, dedicado, é muito difícil. Porque, cara, vou dar exemplo do Photoshop, velho. Eu falo com os alunos dentro de sala de aula, falo assim, vocês estão vendo isso hoje. Semestre que vem já é outra aula. Sim. A aula que eu dou de Photoshop hoje já é completamente diferente da que eu dava antigamente. Mesmo porque o próprio software muda, né? Muda totalmente. Então, você tem que se atualizar. Então, se alguém me perguntasse por que você gosta de ser professor, por causa disso, velho. Porque eu tô aprendendo o tempo inteiro. Mas olha que doideira. Forçado a aprender, entendeu? Eu acho que a minha experiência do Bob nisso é muito legal, porque assim, a gente trabalhou em universidades. Né? Na época que a gente trabalhava junto lá, a gente já queria dar aula. Sim. Só que não era esse ciclo. Não estava na Talvez hora. se a gente tivesse dado aula lá, tivesse dado ruim, a gente hoje estaria fazendo outra coisa. Né? Então, assim, é muito louco como que esse ciclo... E no fim, o ciclo do Bob foi diferente do meu, porque eu saí de lá, fui viver outras coisas, outras experiências, milhares de outros ciclos, e a gente se encontrou aqui de novo. Cada um no seu tempo. Exatamente. É muito louco isso, assim. Mas mostra que a gente viveu todos os ciclos. Iniciou e fechou todos. Né? Hoje eu olho para trás e falo, cara, não deixei nada aberto. É isso aí. Né? Tudo que eu comecei, eu fechei. Mas tem um, assim, que é punk, que é o da família, né, velho? Tipo assim, de você... Porque, assim, o maior medo, pelo menos o meu, desde moleque, é, por exemplo, olhar pro meu avô e ver que ele tá envelhecendo. Olhar pra minha avó e ver que ela tá envelhecendo. Olhar pra minha mãe e ver que ela tá envelhecendo. E aí você ficar a vida inteira... O maior medo que você tem é aquilo. Eu tenho vivido isso hoje. E aí hoje eu vivo isso. Você tipo assim, pô, tá chegando. Eu fico vendo o Bob envelhecendo. Complicado. Não, mas é curioso, porque assim, eu falo isso muito com a minha esposa, assim, eu às vezes falo assim, não, meus pais estão envelhecendo. Só que, sabe uma coisa que eu acho maluca, velho? A capacidade da gente olhar para os nossos pais, ou para os nossos avós, seja lá quem seja, e notar que eles estão envelhecendo, demonstra que claramente nós também estamos envelhecendo. Sim. Né? Porque ver isso é maturidade, né, cara? Mas aí você olha, por exemplo, no meu caso, você tem uma rotina familiar que depende daquelas pessoas. Então, assim, por exemplo, você vai pra roça, domingo, todo mundo almoça junto e tal. Aí você vê que meu avô, graças a Deus, a minha família tem muito longeva, né? Meu avô morreu com 96 anos. Nossa. Então, tipo assim, você tem aquilo ali a vida inteira, 30 anos e cacetado. Aí você chega e fala, pô, peraí, meu avô já não tá. Minha avó já tá com 90. E aí você já começa, pô, e aí, o que vai ser esse? O que vai ser do meu domingo? Como que vai ser depois? Tipo assim, é um ciclo que você fica assim, você sabe, é o que você mais tem medo que chega, mas você sabe que é inevitável. Esse ciclo é que é o foda, porque esse a gente tem zero controle. Zero. E não tem nada, não tem ensaio, não tem... Nem nós mesmos, né, velho? Porque vai que nosso ciclo se fecha aí e a gente parte antes, né? De um dia pro outro. Exatamente. Então, quantos amigos, assim, a própria pandemia mostrou aí, fechou um monte de ciclos, né, de famílias. Então, é loucura, assim, esse ciclo que é a vida... É zero controle que a gente tem. Você não pode nem pensar tanto, né, cara? Não jeito. Foi o que aconteceu na minha família, assim, da forma mais recente. Mais recente, não. Mas eu lembro de ter percebido essa mudança quando a minha irmã foi para Belo Horizonte, foi morar lá. Porque eu me lembro de que ela tinha se formado, com uma semana de formada, ela já conseguiu uma oportunidade para sair de Valadares. E aí ficou nessa de um mês, assim, organizando as coisas para ir... comprando coisa, não sei o que, trocando e tal. Aí ficava tipo 3 dias, aí voltava, não sei o que. Aí um dia ela foi. E sempre que ela ia, minha mãe ia junto pra ajudar a organizar. Aí um dia ela foi e minha mãe não foi. E aí ficou em casa, eu, minha mãe e meu pai.
Eu me lembro que ela fez uma publicação no Facebook e tal, minha mãe lendo a publicação emocionou e tudo mais, né? Que ela falando desse negócio de mudar e tal. E aí eu lembro que eu olhei assim, aí minha mãe tava no computador aqui, eu sentado, eu vendo a minha mãe lá, eu olhei pro quarto dela e falei... Mudou. Louco, né, cara? Mudou. Daria pra fazer até um programa aqui, o Por Trás da Mudança, né? Nossa. Sempre, velho. Voltou ao normal, as piadas ficaram ruins. Esqueça tudo. Pra quem não Pô, sabe, que cara horrível, cara. Por Trás da Mudança foi um programa que a gente fez que deu origem ao Elix, né? Não dá pra falar nada. Não dá, velho, não dá. Mas aí, a gente já pode começar a falar o porquê que motivou esse programa? Depende, nós estamos contentes com o programa. Depende. Diretor, Quanto tempo, gente? Diretor, ô direção. ele não tá marcando não, velho. Não, eu tô com a minha direção lá, ó. A minha direção tá lá. Você não consegue ver aí, não, no PC? Ah, cara, eu não marquei. Não dá. Marca na mesa. Que Calma absurdo, que absurdo. Esse- Pedro Cláudio. Painel de controle. Já era, gente. O diretor não tá lá não. O diretor tá aqui, pô. Eu acho que uns 40 aqui. Deve ter Deve uns estar por volta de 40. meia Esqueça hora. tudo. Esqueça tudo, esqueça o horário. Esqueça tudo. Calma aí, não. Esse texto tem que ser especial. Esqueça tudo. Mas eu já vou começar, porque eu acho que já tá num tempo bom, assim, Abre pra os gente trabalhos falar. aí, abre os trabalhos. O diretor tá indo embora. Basicamente é isso. O diretor nos abandonou. É por isso que eles estão me ofendendo tanto hoje aqui. O ciclo do diretor. E é muito... Não só o meu, tem 3 pessoas aqui com 5 E mudado. depois dessa pauta ele ia de qualquer forma. Deu tudo certo no final. E é doido porque eu tô agora, a gente tava falando disso, de quando a gente percebe, eu tô percebendo a mudança desse ciclo, porque, pô, eu já tô há 9 anos aqui, né, inclusive fiz ontem, né, igual eu falei lá na colação de grau. E eu já passei por vários ciclos desses, assim, eu já trabalhei com várias pessoas aqui, eu já tive, assim, lógico que eu não tive um grupo bom igual vocês, né, Que deixar isso, aqui, esse, sim, Cara chapa, velho. lógico que- Eles xingam de brincadeira. A gente lógico manda que bem, essa gente. fase nossa que a gente viveu foi muito especial. Mas assim, eu percebi que as coisas estão mudando igual ontem, quando vocês foram embora. Quando vocês dois foram embora, que ficou eu, o Bob, o Franco e o Emerson conversando. Eu falei, caralho, aí já tá começando. A gente consegue sentir nos movimentos que as coisas estão mudando. Sim. E aí, eu não quero falar muito da questão do animal, né, do cachorro, né, porque você também tá passando por uma situação difícil. Mas aí meu cachorro faleceu ontem, depois de quase 14 anos. E aí você começa a ver, tipo assim, e era uma coisa que eu esperava muito também, que eu tinha medo também de acontecer. E aí porque você já sabe que vai chegar uma hora, você tá... E no caso dele foi mais perceptível, porque eu fui percebendo até segunda-feira, eu sentei, botei ele no meu colo, fiquei uns 15 minutos conversando com ele, agradecendo, porque eu percebi que já tava no ponto, assim, Tava não próximo, dava né? mais. Então, assim, eu tô tendo a chance de passar por esse ciclo, podendo falar, porque os outros... A minha outra cachorrinha que morreu do nada, né? Então, assim, eu tô vendo esses movimentos acontecendo e acho que é das primeiras vezes na vida que eu tô sentindo, que eu tô falando assim, caralho, tá mudando. Quando eu voltar em agosto, já não vai ser a mesma coisa mais. Então, assim, é isso, né? E Você vai fazer falta, viu, bicho? O cara fez esse discurso todo pra falar que você tá saindo. Quer velho. falar sobre isso? Se eu não chorar aqui hoje, eu tô maluco. Se eu não chorar aqui hoje, eu tô maluco. Esqueça tudo. Pra quebrar um pouco. E aí, o Manuel também. Tem que falar do ciclo, porque, assim, pincelando rapidamente, eu passei no processo seletivo para ir para uma outra empresa aqui da cidade, uma empresa parceira. Pode falar? Pode, parceira, Calma, nossa. porque Parceiraça, vamos esperar eu começar lá, depois É fala. Cicobi. Isso, a Secred. Tem que deixar claro. A Secret. Não é banco, tá? É cooperativa. Virou cooperativado agora. Isso. Inclusive, cooperativismo. você vai resolver meu pepino lá, que eu preciso resolver uns trem da minha conta jurídica lá, já vou. Olha aí, faz isso aí. Deixa comigo. Mas aí a questão... O cara é jornalista, velho. Resolve o aqui, negócio do banco. meu Pix tá dando errado. E eu lá, pô, não sei fazer isso não, cara. Calma lá. Se vira. Você escreveu um texto aqui, pode te ajudar? E ao contrário desse programa lá, você vai ter limite. Né? Nossa. Poxa, que produção. Essa Os foi caras estão querendo ir embora já, né? Mas assim... Não, quem tá assistindo já foi Já embora há muito não tempo. tem mais nenhum. Pode olhar na hora que estiver transmitindo, vai ter 0. Vai estar a gente, nós 4 lá vendo, conferindo. Mas a questão é que... Não, tomara que inclusive tem gente aí que não pode ver, né? Se a gente pegar aí gestão superior, tomara acabou. que... Acabou. Ainda bem que ninguém vê isso. Mas aí, nesse caso, eu tô saindo, então, esse
esse, no caso, é oficialmente o meu último podcast de todos, de Betoneira de Ideias, Prosa Acadêmica, todos que eu faço. A gente aqui. poderia te convidar depois pra você vir como convidado, Não, mas nós não vamos. Perfeito. Mas é o último que eu participo, assim, como um membro organizando de alguma forma, né? Não que eu esteja organizando alguma coisa aqui hoje, mas participando, assim. É mesmo, porque a sua pauta é um lixo, horrível, exatamente. Mas, além disso, tem o ciclo dos dois aqui. Que tá mudando agora, né? Não, do Manuel, né? Aí o meu acabou, né? Indo junto. Tem isso também do efeito borboleta, né? Quando muda uma coisa pra um, acaba mudando pra outros. Né? Não vou fazer essa piada, não. Depois eu faço. Ela pode ser um pouco... Melhor. Pode vir o processinho pode ser um pouco impróprio. Manda aí. É que, na verdade, o meu ciclo como coordenador também se encerra, né? Esse semestre. Eu... acho que em abril, talvez, eu recebi uma proposta profissional para retornar para a empresa que eu trabalhava, o Grupo JPP. Caixinho. É muita coisa, cara. Tá emocionado. É muita coisa. Plata. Uma proposta muito boa, financeiramente, a galera zoando, sim, boa financeiramente, mas também boa profissionalmente, né? Uma empresa que eu já gostava muito de trabalhar. Trabalho num ambiente... do mountain bike, que é um esporte que eu pratico, convivo num universo de bicicleta, que é um universo que eu gosto, e mais que isso, vou para uma empresa que eu conheço a dinâmica, então uma oportunidade profissional muito especial para mim, e eu acho que, eu falei isso ontem, assim, depois da colação de grau. A colação de grau ontem foi para mim uma colação de grau especial, porque justamente... Ontem foi o dia, para mim, do fechamento do ciclo. Né? O Elton sabe que eu planejei esse fechamento. Né? Eu pedi o Elton para poder fazer o discurso ontem, não era meu dia de falar, justamente porque, por tudo que eu vivi no meu processo de chegar professor, virar coordenador, conviver com as turmas que já estavam no curso, e a última foi a de ontem, é um ciclo que tinha início, meio e fim. Eu acho que esse ciclo começou, passou e terminou exatamente quando tinha que acontecer. A sua primeira aula foi na minha turma, não foi? Minha primeira aula foi justamente para essa turma que formou, estava no primeiro período. Quando eu cheguei, estava no primeiro período. A primeira aula que eu dei foi naquela turma. Eu estava indo para a sala, não tinha dado nenhuma aula ainda. A primeira aula que eu dei aqui na Univale, tinha dado aula em outras universidades. Eu encontrei um professor e falou assim, cara, essa turma é terrível. E era essa do sétimo Essa que acabou de formar. Então foi minha primeira aula. E depois, no segundo horário, eu dei aula para vocês. Tá explicado a pauta, então. Tive aula com esse cara? Não, mas eu não dei aula de jornalismo, não. Vocês vamos continuar aí, que vocês estão ficando malucos. Mas então é legal, porque eu acho que assim, realmente eu fechei um ciclo. Então, assim, essas turmas que passaram por esse processo de transição, a última é a turma que formou ontem, né? Sim. Então, assim, as turmas que ficam são as turmas de um novo curso, um curso que não é um curso do Manuel, é um curso que nós criamos junto, né? Sim, sim. Bob, Elton, Franco, professor João, que participou com a gente, e outros, né? O mercado que a gente foi escutar, o colegiado. Então, assim, de um curso novo, que foi construído a muitas mãos, né? Me teve como uma liderança, mas que não é o meu curso. Né? E eu fico realmente muito feliz de poder sair e deixar isso na mão do Bob, né? Que aí começa um novo ciclo, né, Bob? Assumindo como coordenador. Salve de palmas para o Bob. Salve, Bob. Palmas, tá? Palmas, tá? Desculpa. Palmas de verdade. Merecedor, ele merece. Merecedor. Fez por merecer. Mas brincadeiras à parte, é fazer uma transição que traz muita tranquilidade para mim. Né? Eu acho que para os nossos colegas professores, para a gestão da universidade e para os alunos que receberam muito bem a notícia de que eu sairia não tão bem assim, mas também não foi tão mal assim. Né? Mas a notícia que o Bob seria o coordenador foi uma notícia que agradou, basicamente, assim, eu não tive nenhum feedback negativo, pelo contrário. Até já coloquei o Bob nos grupos, a galera recebeu super bem. Sim. Então, eu acho que é um processo, um fechamento e um início de ciclo muito bem sucedido, né? Então, eu fico satisfeito com isso. Legal demais. E aí, Bob, como é que tá o coraçãozinho? Cara, é engraçado, né, essa coisa da responsabilidade, e eu tava falando sobre isso agora, né, desse efeito borboleta, porque acontece de o Manuel receber uma proposta,
e inaugurar um ciclo meu, né? Quer dizer, uma coisa que eu não estava, obviamente, planejando, porque é aquela coisa que eu penso sempre, eu sei que o Manuel pensa da mesma forma. Ninguém aqui é coordenador, a gente é professor, a gente é publicitário, a gente é jornalista. Então você assume uma coordenação, como o Manuel assumiu, toca um projeto da melhor maneira, como ele fez, e foi muito, né? Poxa, o pessoal lamentou, a gestão lamentou a saída dele, porque o cara super bem avaliado, né, entre os coordenadores, na CPA e também pela gestão. E aí às vezes eu me pego falando comigo assim, que eu estou realizando um sonho que eu não tive, né? Porque o meu sonho era ser professor, esse aí já está, né? Já está sendo tocado, né? Todo dia aí no cotidiano aí de sala de aula e tudo mais. Mas o sonho de ser coordenador, ele acaba sendo uma coisa que deixa a gente muito satisfeito, porque, poxa, é o curso que eu fiz, né? Então a gente fica super lisonjeado, super cheio de responsabilidade também. Uma preocupaçãozinha, que eu acho que é uma preocupação que faz bem, porque também se você não tiver nem um pouco de preocupação, significa que você está, né, tocando aquilo de qualquer forma. Mas é um sonho que não estava nos planos, assim, mas são ciclos que vêm sem o planejamento, como a gente estava falando lá antes. E o que eu acho mais legal dessa história toda da gente falar aqui é porque esse novo ciclo, ele representa também, paradoxalmente, uma continuidade, né? Porque, quer dizer, o Manuel continua no NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, né, para quem não conhece. Ou seja, ele é um cara que a gente vai sempre recorrer, porque ele é um cara que sabe muito de comunicação, sabe muito de mercado, e eu não estou puxando saco isso aí. Tá sim. Vai continuar pagando hambúrguer pra gente. Vai continuar pagando hambúrguer. Então, assim... que é o rico da galera. Não tem jeito. Não tem uma ruptura, né? Não é aquele prefeito que chega numa cidade e começa a pintar o banco da praça de outra cor. Quer dizer, acho que o curso segue, né? Acho que isso é muito legal. Acho que é uma coisa que a instituição ganha, os alunos ganham, a gente ganha. Sim. Vai ser bacana. Eu ganho mais, mas... O cara já tá perdido. Já. O cara comprou 14 televisões. 12 Xbox. O cara vai fazer uma lan house na casa dele. Sabe a lan house do Neymar? Sim. Os caras chegam lá pra jogar. Vai fazer isso. Pega ali o seu computador, o cara senta lá. Não, inclusive eu tô falando pra gente fazer a jogatina lá em casa, eu vou cobrar por hora. Aí, não, eu só vou se tiver aquele neguinho que chega com a faca assim, sai fora, deixa eu jogar, porque essa experiência é boa. Vocês viveram isso? Não. Né? O Alexandre Já viveu demais. O cara não ia... antes da Lan House, que era de alugar o videogame, irmão. Isso eu nunca tive, não. Eu já fui no Lan House. Eu já tinha lá, assim, eu tava lá assim, ó, no Super Nintendinho, o maluco chegou, botou a faquinha aqui, ó. Sai que eu quero jogar na sua hora. Caramba, velho. Meu pai foi lá outro dia, quase matou o moleque. Deve ser bom Foi muito bom. Pra lugar frio, né? Ai, começou. Lan House. Nossa. Eu quero fazer aqui, ó. Eu vou aproveitar que o nosso programa é especial da Groselha hoje, né? O encerramento do ciclo. Que a gente nem sabe quanto tempo tem. Não, eu acho que já tá beirando 1 hora, a gente tá partindo pro fim. Eu quero fazer o stories aqui, ó, no meio da gravação, quebrar. Ó, bicho, transmídia, velho. Transmídia. Cara, o cara é bom, irmão. O cara é bom. Uou. Dá um recado pra galera que não assiste o Elipse, a galera que tá assistindo o Elipse, a galera no Instagram que não assiste o Elipse. Pô, galera, metalinguagem. Vocês que não estão assistindo, vocês que estão aí no story do Elton e não assistem o Elipse, começa a assistir, cara. O papo aqui foi hoje, a gente transitou entre o sério, entre a brincadeira, teve de tudo. Teve certo. A gente conversou 15 segundos sério, que é o recorde que a gente já fez. Era pra fazer uma story. Era pro story. É o storytelling, né? Tem que pedir... Esqueça tudo! Pena que a galera não ouve. Só ouçam, inclusive, o Elipse, porque tem uns efeitos sonoros aqui. Às vezes meio fora do time, mas ele sai. Eu só acho, Manuel, que eles não vão conseguir ouvir no Spotify, né? Porque o cara não faz. Mas é por isso que você tá saindo. Você que tá aí, você que tá aqui, você não vai conseguir ouvir no Spotify, porque ele não faz. Eu posso explicar por que não sai no Spotify? Não. Você não aprendeu nada, cara. Eu falei sobre justificar e errar, velho. O cara não aprendeu nada. Acabou a história. Acabou. Ô, Bob, vamos passar para a próxima etapa? Vamos passar para a próxima etapa. Cadê? Parabéns, coordenador. Colocar mais um microfone aqui. Vamos passar para a próxima etapa? Ô, Bob, assina um 61 aqui para mim. A gente tem convidados. Tem convidados. Por isso que a gente pediu o microfone. Calma. Fecha aí, tira mas cadê? Esqueça tudo. Não é quem eu tô pensando, não, né? Não. É gente nossa. Nossa senhora. Não, relaxa. O Alexandre sacou. Calma lá. Eu achei que era falar de fechar ciclos e tal, porra. Aí chega a Ruth aqui, vamos acabar de... A Ruth do RH. Vocês 4, o fechamento de ciclo dos 4. Aí entra a Ruth, abre a porta, ele fala, esqueça tudo. Tem que ser esqueça tudo do Bob.
Esqueça tudo. Não. Cadê o povo aí? Não, Chegou. Gente nossa, calma, gente. Gente Calma. nossa. Ai, Cadê a galera? Manda entrar a galera desistiu. aí. Desistiu. Acabou, não vai ter mais. Pô, flopou. Os caras floparam a surpresa. Entra. Aqui, ó, senta aqui, um de cada vez. Vem cá. Entra aí. Entre. Dê o seu depoimento a respeito dessas duas. Um tá deixando parcialmente, né? E o outro tá, pô. E tomara que, né? Não volte. A cara dele. Ele tá meio Não, pode falar emoção. tudo que você quiser, tá? Pode se apresentar, vontade. né? Pra qual câmera? Tem muitas câmeras. Nossa, bicho, essa aí já pegou o espírito. Tem jeito. Pra ela, velho. Falta do meio. Sou a Glenda, aluna de publicidade e propaganda aqui da Univale. E eu vou contar uma situação engraçada que aconteceu, o Manel sabe. A gente tava na aula. Aproxima um pouquinho. Tem que dirigir, não tem? O cara tá Ainda bem que dirigindo ele ao vai vivo. A gente tava numa aula, né, com o Manuel, acho que era teoria da comunicação, a aula. Ótima aula. Mas eles não prestavam atenção, não. Aí, O cara é muito puxa não, saco, né? presta atenção. Ele mandou a gente fazer um resumo de um artigo, sei lá, de 20 páginas. Pra gente fazer um resumo à mão. Estudante tem que fazer isso. A gente fazia muito ensino médio. Aí eu já tava estressada, né, coisa do dia a dia. Aí ele falou isso, falei, aí eu fiz rapidão, saí. Mas assim, como que eu saí, Manuel? Arrastando as patinhas no chão assim, ó. E o pior, veio pra cá pra Aí poder... eu vim direto pra cá, porque Desabafar. como todo mundo sabe, a rádio é um confessionário. É um confessionário. Daqueles de igreja, sabe? E o Alexandre é o padre, é por isso que tá dando errado, velho. Aí eu vim e falei um monte no ouvido do Alexandre. Discordei de muita coisa. Defendendo o Manuel, lógico. Não tava defendendo o Manuel, eu tava defendendo Eu pago os caras bem. o conhecimento acadêmico. Eu pago bem os caras. Mas é isso aí, eu gosto muito do Manuel, como coordenador, como professor, a matéria Brand também é sensacional. E eu desejo aí boa sorte. Mas bom que ele não vai sair ele não vai parar de ser professor, né? Ele é o coordenador emérito. Cara... E agora pro Bob também, né, que tá entrando na coordenação. Eu, como representante, eu já falei isso com ele, que a gente tá aqui pra dar qualquer apoio. Muito obrigada. E o Ale também, que possa ser... Vai chorar. Como que fala? Cadê a musiquinha? Bem sucedido. Eu não tô, cara, com o clima pra ficar mexendo aqui. Deixa eu aproveitar meu momento. E o Ale também, né, que vai embora e foda-se, né? Ele tá bem feliz, assim. Não, que ele vai ser bem sucedido lá e dá o nome lá, viu? O cara vai trabalhar na cooperativa. E trabalha mais em parceria com o curso, que o Cicobi já fez uma parceria massa com o curso. E obrigada por cada conselhos e ouvidos aí que você cedeu pra gente. Tô aqui pra isso, pode mandar lá no WhatsApp. E aí, caso você tenha algum problema com o seu Pix, alguma coisa no Cicobi, é só mandar mensagem pra ali que ele, a partir de hoje, Eu resolvo. Aqui, Legal. Bob, e... Pedrão, vai falar não? E Vai, eu também vai. tenho que te falar o seguinte, que eu vou estar por aqui Olha aí. e qualquer coisa que você precisar, você sabe que você pode contar com o Elton. Ele tá sempre ali, o Elton tá lá. Cara bom, né? Não fala comigo, né? Se você precisar. Parceria. Amizade. Isso é bonito, isso é bonito. Bem, Pedro, agora é sua vez de falar. Chegue, Pedro. Hoje, Olha, hoje a gente tá... que bonito, cara. É, bonito. Obrigado. Que momento. Pedro, primeira vez na Elipse, né, Pedro? Se apresenta aí, pessoal. Tem voz de radialista também. Então, gente, meu nome é Pedro, sou aluno de publicidade e propaganda também. E vim aqui em nome dos alunos, em nome do pessoal da agência também, agradecer o Ali. Que o Ali é nosso amigão, né, gente? O Ali, como a Glenda falou, é nossa terapia. A gente vem cá bater um papo, conversar sempre. Um cara Pegar um muito ar-condicionado. também, né? Por isso que o Elipse não tá no podcast, lá no Spotify há tanto tempo. E eu queria, em nome de todo mundo ali da agência, agradecer ao Ale, né? Porque o Ale foi um cara muito bom com a gente quando a gente iniciou, sempre com bons conselhos. E Sim. nosso amigão mesmo. Chora nós. Deixou de ser só um profissional para ser um amigão da gente. Tanto mesmo. no profissional, no pessoal quanto no profissional. Sim, é um cara bem bacana. Desejo todo o sucesso do mundo para você. Deus te abençoe. O Manel também desejo todo o sucesso lá na empresa. Vai fazer falta, mas ele deixou um ótimo representante aqui. Eu sou o novo coordenador também. Desejo todo o sucesso pro Bob também, que é um cara muito gente boa. Valeu, que Merece demais essa... Promoção, o cara foi promovido. Desejar também toda sorte pro
o Manel, que já é um cara bem sucedido aí, merece todo sucesso. Rico. Show. Rico. A grana tá Vai lembrar da gente lá, não vai, Elton? Vai. O ciclo fechou, irmão. Já era. Mas em nome da agência, em nome dos alunos, eu queria agradecer ao Ale, ao Manel, e desejar boa sorte pro Bob também. Obrigado. E o Elton, você fica... E o Elton? O Elton, pô. Eu já passei por tantos ciclos, já tô enraizado. E é isso aí, né? Sucesso no próximo semestre. E nos outros também, né, que virão. E você, todo sucesso lá no banco, lembra da gente. Banco não, pô, cooperativa. Cooperativa. Mas não deixa de mexer com dinheiro, então deposita lá na minha conta. Que... Eu não mexo com essa parte. E aí, vamos fechar? Não, eu quero dar meu depoimento também. Pô, Quero dar meu depoimento Pois também. Porque... Hã? Ninguém vai chorar. O Ale já segurou a... Pega a cadeira aí, Glenn. Senta aí. Vê onde que te encaixa aí. Olha o quadro aí, hein, cinegrafia. Isso que o... Cuidado com vocês não puxaram a sonoplastia aí. Esqueça tudo! Esqueça tudo. Esqueça tudo! Isso que o Pedro falou é bem legal, assim, porque realmente a parte aqui da rádio não virou só como confessionário, mas virou nosso local de trabalho, né? Porque a gente vinha aqui para trocar ideia. Pegar o ar-condicionado. Aprender também, então que a gente conversou com você. Sim, com a gente, com a Ale. Não, e aí eu quero falar justamente o contrário. O Ale é um cara que, tipo assim... eu vou dizer. Ele me fez reviver bons tempos de você conversar e a pessoa te ouvir. Cara bom ouvinte mesmo. Cara, é muito... Até vai ser difícil de segurar, porque foi uma das fases mais difíceis da minha vida e esse cara que tava comigo, assim, sempre me ouvia. Bacana. E a gente conversava muito, assim, e ele sempre disposto a ouvir, sempre. Isso é legal. Sabe o que é foda? É que eu fico feio chorando, velho. Eu fico feião, velho. Não. Sem chorar também, velho. Vai fazer falta pra caralho. Pô, velho, mas Qualquer hora que a gente vinha cá, o Ale escutava, ele parava o serviço, escutava a gente, dava conselho. Aí, tá vendo por que não sai, meu? Aqui não, velho. Ale, é o seguinte, bicho. A gente tem certeza absoluta que você vai mandar bem lá, que você... Sua carreira... Que você não mandou. Mas é porque você acomodou. Mas é sério, você, tipo, para além do bom companheiro que sempre foi, né, membro do Metaverso, Cara bom. a gente sabe que a gente tem ainda a responsabilidade com você de professor, né? Então, a gente confia muito que você vai fechar esse ciclo, começar outro ciclo e que você vai voar muito ainda. Continua mandando as músicas pra mim. Uma dica aí, A gente gente. troca ideia de Ele música. vai lá, vai ter um ciclo muito bom, com sucesso. Porém, ele vai fechar uma certa hora, vai vir para fazer o mestrado. vai voltar dar aula. pra dar aula, né? Não, Vai dar eu aula. vou fazer jornalismo ainda, então dá tempo de... Dá tempo. Eu tenho certeza. Obrigado por você ter retornado isso pra gente, assim, de ainda saber que tem pessoas que ouvem. Doidão. Foi legal que ele foi... Cara, você arrebentou ele, velho. Quebrou, cara. E ele trabalhou na rádio e foi também um grande ouvinte, né? Isso é muito legal. Umas piadas boas. Eu não sei muito o que eu falo aqui, não, velho. É isso. Não vou conseguir falar nada, não, de verdade. Obrigado. E esse tempo nosso na coordenação também foi muito da hora, a gente já conversou sobre isso. Eu e o Manuel, a gente se ajudou muito mais ele me ajudando do que eu ajudando ele. Porque... Não, foi um troca-troca. Às vezes foi até gostoso. Os caras bobos. E sempre muito profissional, assim, sempre a gente separava agendas, tem essa reunião, tal, vamos fazer isso. E nós dois entramos na coordenação junto. Então foi um tempo de muito aprendizado, assim. Eu falei até com ele esses dias brincando, numa discussão que a gente teve, né, que tipo assim, eu demorei muito a conseguir fazer amizade de novo na vida e esse tempo foi muito especial porque a gente criou uma amizade Foi muito um legal. momento fantástico. E o ciclo dessa amizade não fecha. Isso não. Esse ciclo não fecha. Tamo lá, né, fofocando o dia inteiro. Esse quarteto... Esqueça tudo. Agora foi. Quem escolheu essa pauta, velho? Pelo amor de Deus. Não, o pior é quem fez a pauta, irmão. Se o cara tivesse feito a pauta bem, ele não ia conseguir. Eu acho que ele escreveu essa pauta chorando. Imagina ter alguém do Cicobi assistindo pensando assim, pô, vamos ver, né? O cara, ele vai chegar aqui, vamos ver se ele escreve umas pautas pra gente. Eu vou ficar 3 dias no trabalho e vou ser mandado embora. Aí você volta, pô, a gente manda o outro embora que tiver e traz o outro. Depois desse último minuto aqui, acho que vai ficar com dor, não? Pô, eu vou fazer o meu também, pô. Já eu sou escroto nessa fala merda.
eu vou fazer abrir um pouco sou muito fechadão, assim, né? Eu zoo e tal, mas geralmente sou um cara mais fechado de emoções, assim. Isso faz parte de mim por tudo que o Bob me conhece há mais tempo, de coisas que eu vivi, assim. Foi me tornando um cara mais fechado, apesar do bom humor. Mas, assim, ontem foi um dia difícil, assim. Eu estava muito apreensivo e ansioso pela colação de grau, por saber que ali eu fecharia esse ciclo. Ser coordenador de curso, ao contrário do Bob, foi um sonho. Eu sonhava com isso. Não que fosse ser tão rápido como foi, né, mas eu estudei aqui, eu fiz essa graduação, meu pai é professor aqui há mais de 30 anos, eu vivenciei a Univale por muitos momentos da minha vida. Uhum. E eu tenho uma gratidão por essa instituição, tenho amor por essa instituição. E eu, obviamente, sabia que, vou virar professor e, naturalmente, talvez, crescendo profissionalmente, um dia vou ser coordenador de curso. Só que tudo aconteceu rápido demais, muito rápido. E outra, sem esperar, porque eu não esperava também. Mas desde quando eu lembro, eu recordo, a gente conversando, assim que o antigo coordenador saiu, e a gente falando, eu, você e o Franco, falando, e agora, velho? Né? Qual que vai ser? E aí eu sei, o Franco falou assim, cara, não tem como eu participar da seleção, tô no doutorado, eu não tenho tempo, isso vai me atrapalhar. Aí você falou assim, bicho, eu sou designer, né? Eu não tenho condição de coordenar esses dois cursos, né? Não faz sentido. Então, assim, a gente acha que tinha que ser que você tinha que participar da seleção. E a gente quase não se conhecia, né? Assim, a gente se trombava aqui, mas a gente não tinha relacionamento, a gente não tinha se relacionado. E o Elton foi uma grata surpresa para mim. Uma surpresa porque foi um amigo que eu fiz de forma inesperada também, que eu achava que a gente ia ter um relacionamento estritamente profissional, e o Elton virou um grande amigo. Um cara que eu gosto de trocar ideia, que eu gosto de conversar, um cara que eu apesar de não ter costume de confidenciar coisas da minha vida, um cara que eu confio em falar coisas da minha vida, assim como é o Bob, por exemplo. O Bob é um amigo de 20 anos, né? Então eu consegui construir com o Elton um nível de amizade com um cara que é meu amigo há 20 anos. Então, e com o Ale a mesma coisa. O Ale era um moleque quando eu fui dar aula para ele. Já era um moleque que se destacava, obviamente, e tá saindo aqui um homem, um cara profissional, um cara pronto pro mercado e um cara que virou meu amigo também. Então ontem foi um dia difícil, assim, porque não tem nenhum dia que eu não penso, desde o dia que eu aceitei a proposta, que eu não penso, porra, cara, eu vou sentir falta demais de ficar na rádio. Eu vou sentir falta demais, porque nossos dias aqui foram muito do caralho. Foi demais. Foram muito do caralho, assim, todos os momentos em que a gente tava, um ou outro tava mal, aqui era o lugar de expulsar os demônios, era o lugar da gente chorar, da gente brigar de vez em quando. Mas eu vou sentir falta pra caramba disso aqui. Me acontecia de dia que eu não tava muito bem, eu esperar a hora que vocês chegavam, velho, pra trocar ideia. Eu queria falar, porque, por exemplo, nesse momento emocionado, eu conseguiria falar coisas lindas, mas eu não vou conseguir falar, sacou? Mas é isso, sei lá, valeu. Vamos acabar, porque eu ouvi uma frase esses dias que o cara falou assim, melhor a gente parar porque tá ficando estranho. Então é isso. Mas vai ficar esquisito. E a Júlia mandou um abraço pra vocês ali, viu? Ela ia chegar, acabou estando... Mas faz dela, né? Faz dela as suas palavras aí. Não, é o contrário. Não, faz das suas as palavras dela. Perfeito. Enfim. Com isso. Com isso. E aí a gente continua. Esse é nosso coordenador, galera. É isso aí. Pensei bem. E aí o Elipse vai dar uma pausa agora, né? Vai ficar aí uma semana, umas 2 semanas sem. Duas semaninhas. Porque a gente não teve tempo de gravar a gaveta. A gente não tem diretor. Não tem diretor mais. A gente tá vendo se vai conseguir vir pra gravar, vendo o horário. Então a gente ainda vai ver como vai ficar o Elipse. Mas nós não vamos flopar. Não vai parar, lógico que não. Não vai parar, é só um descansinho, daqui a pouco a gente volta. Até porque pra flopar tem que ter feito sucesso. Tem que ter pelo menos existido, né? A gente não saiu do zero aí.
É isso, Mas então. é isso. Cruz, tchau. Valeu, gente. Até o próximo. Cruz, tchau. Boas férias pra nós. É nóis. Valeu. Valeu.